Bom dia a todos, eu estou aqui diretamente da Sala Ferenc para conversar com vocês sobre Ferenc Essência, em Ferenc Competência, em Ferenc que é Ferenc Ternura Apaixonada e Paixão Terna. Esse conceito de ternura e paixão em Ferenc, eu me fascinei por Ferenc todinha, totalmente, assim, quando o professor Davi, numa aula de mitologia grega, disse Ferenc trouxe a ternura para a psicanálise. Alguma coisa mudou na minha vida, um sininho tocou na minha cabeça e eu disse: como um homem falando em ternura no século XIX até o meio do século XX? E fui pesquisar, fiquei intrigada, ternura, porque eu estava estudando psicanálise e eu percebi que a psicanálise era muito fria, faltava alguma coisa, tinha alguma coisa que ficava na minha cabeça, alguma coisa não se encaixa, tem uma pecinha, tem uma coisinha que falta aqui, e eu achei quando Davi trouxe essa frase, né? Ferenc trouxe a ternura para a psicanálise. Aí, então, essa ternura tá lá no livro do Pierre Sabourin, que eu falei para vocês, o Paladino e Grand Vizir Secreto, onde o primeiro capítulo diz Ferenc terno e apaixonado, que é a paixão que ele tem pela psicanálise, mas vem do conceito dentro da teoria do trauma, que Ferenc trabalha, tem uma teoria sofisticadíssima a respeito do trauma, né? A traumatogênese ferenciana, que vem a partir da teoria de Freud, que é a teoria da sedução, quando ele diz: todas as histéricas são histéricas porque foram abusadas, porque foram seduzidas. Esse é o primeiro conceito de Freud a respeito da histeria, o conceito central. E aí, dessa sedução vem o trauma da sedução. Então, Freud abandona a teoria da sedução por uma série de razões, inclusive políticas, sociais, enfim. Mas Ferenc retoma essa teoria da sedução magistralmente a partir da traumatogênese, a teoria do trauma, que ele começa a trabalhar já em 1928, contexto a criança mal acolhida e sua pulsão de morte, e dentro da traumatogênese tem essa questão da paixão e ternura. Então, ternura em Ferenc dentro da traumatogênese, a criança eterna, a ternura infantil. A criança transmite ternura para o adulto, quando ela abraça o adulto, quando ela brinca com o adulto. A própria voz da criança, porque Ferenc trabalha muito voz e melodia da voz, etc., já traz ternura. A concepção pequenininha da criança, a criança pequenininha, a criança já é ternura. E em oposição a essa ternura existe a paixão do adulto, a paixão que atravessa o adulto, a paixão sexual do adulto, que o adulto tem paixão por sexo e abusa dessa criança, abusa da ternura dessa criança. Então, ternura e paixão em Ferenc refere-se a essa teoria do trauma, que a gente vai trabalhar muito aqui. Mas existe uma outra perspectiva de ternura em Ferenc, que é a ternura, o conceito grego de ternura do pai pelo filho, dos pais pelo filho. É o storge, é uma ternura específica que os pais sentem pelos filhos. Então, vocês veem, tem a paixão sexual do adulto, mas tem a ternura dos pais pelos filhos. Então, é uma ternura muito específica, que o grego criou esse conceito. E aí, ele diz sabiamente não confundir ternura com carícia e nem com malícia. Essa ternura, ela vem da delicadeza que é necessário que haja quando você está cuidando e formando uma criança
para que ela tenha segurança psíquica, a delicadeza necessária para a segurança psíquica se fazer. Então, todos esses conceitos de ternura, e tem vários outros que ele traz, então ele apela para a nossa intuição e nos pede para definir ternura. Ele não tem um conceito que diz assim, ternura é, e aí traz uma resposta. Essa magistralidade diferente é algo da ordem do fascinante, então leva a gente a definir ternura. Então a ternura e a paixão, elas estão presentes em todas as circunstâncias da vida. Eu estou aqui, né, enquanto interlocutora, pensadora, muito terna e muito apaixonada por Ferenczi, fazendo esse vídeo na língua da ternura. Então tem esse outro conceito de língua da ternura, porque lidar com as questões e com as competências em Ferenczi é lidar com ternura e muita paixão, por isso, né? Eu sou perdidamente apaixonada por Ferenczi, isso todo mundo me fala nos comentários que fazem a respeito dos vídeos. Então, ele apela para a nossa intuição para que a gente defina ternura. E na vida, tudo é ternura e paixão, né? Quando a gente se apaixona por alguém, a gente se apaixona com ternura e com paixão. Quando você briga com seu cachorro, paixão, língua da paixão. Quando você abraça alguém, língua da ternura. Então, outro conceito dentro de ternura é língua da paixão e língua da ternura, que é o que está presente também na teoria do trauma, né? A língua da ternura, que é a língua da criança, e a língua da paixão, que é a língua do adulto, que é atravessado por essa paixão sexual que leva o adulto, repito, a abusar da criança sexualmente, né? E aí hoje, na psicanálise contemporânea, a gente tem a ampliação desse conceito de abuso, dessa paixão, abuso psíquico, abuso intelectual, abuso ideológico, também tem. Então, todos esses conceitos. Então, você pode levar a ternura para a vida, ternura e paixão. E aí, ternura apaixonada e paixão terna, que é o que Ferenczi realmente é. A gente percebe isso na sua biografia, na sua vida pessoal, nos seus afetos, os que foram confirmados e os que não foram, porque por trás de todo afeto é tudo que nos afeta. Nós somos afetados por tudo que a gente vive, por tudo que a gente é, por tudo que a gente sente. E o que a gente vive, o que a gente é e o que a gente sente é ternura e paixão. A todo momento. Existe uma alternação, uma alternância desses conceitos vividos. Então, por trás de todo afeto, seja ele confirmado ou não, também existe ternura e paixão, né? A base dos afetos, que nos afetam todos, é ternura e paixão. Então, para vocês verem como essa questão de ternura faz parte da gente, faz parte da nossa vida. É o que eu ensino para os meus alunos quando Ferenczi ensina Ferenczi em sala de aula. E eles adoram, né? Porque é uma forma de entender ternura. Então, e de entender paixão, né? A gente entende ternura entendendo paixão e entende paixão entendendo ternura. Ele tem essa magistralidade de, como a gente diz, né, brincar muito sério com os opostos, né, fazer todos os conceitos se alternarem, e ele possibilita um equilíbrio possível entre todos os opostos. Então, os opostos se transformam em simétricos, eles se equilibram. Então, é maravilhoso esse conceito de Ferenczi, ternura apaixonada e paixão terna, retrata exatamente uma das sínteses do que é Ferenczi, e ele pede, então, para que a gente defina ternura e paixão
em todas as circunstâncias e na nossa própria vida. A gente vê isso na técnica ativa e em toda a clínica ferenciana. Tanto é que uma das tríades, né, da clínica ferenciana é acolhimento, empatia e ternura. E aí a gente vai desdobrar esse conceito depois, tá? Então, eu agradeço a vocês por me acolherem empática e ternamente mais uma vez nesse vídeo. Deixo o meu contato para análise, supervisão individual e mentoria em Ferenczi, 19 98110 1891. Esse é o meu zap. E nós nos falaremos terna e apaixonadamente em breve sobre Ferenczi, ensinando Ferenczi. Obrigada a todos.